Bem-vindo de volta ao canal Outro Lado do Cinema. Hoje vou lhes mostrar um filme de biografia, comédia e drama de 2011 intitulado Os Intocáveis. Atenção! O filme contém spoilers. Uma noite em Paris, Driss dirige seu empregador, Philippe, pela cidade. Quando esperar no trânsito se torna tedioso, Driss ultrapassa o limite de velocidade e começa a dirigir bem rápido, desviando de outros carros sem se importar com os sinais de trânsito. Isso faz com que a polícia comece a persegui-lo. Driss posta 100 euros que consegue despistá-los. No entanto, após passar por baixo de uma ponte, os policiais o alcançam, emboscando-o por ambos os lados. Driss não parece muito preocupado e, desta vez, aposta 200 euros que consegue uma escolta. Os policiais pedem que ele saia do carro e ele começa a atuar, comportando-se de forma ofendida e dizendo a eles que Philippe não consegue se mover e que ele o estava levando para o hospital. Os oficiais encontram a prova disso ao ver a cadeira de rodas no porta-malas, e ao se aproximarem de Philippe, o veem tendo convulsões, o que também é uma atuação. Vendo que é uma emergência, os oficiais perdoam Driss por ultrapassar o limite de velocidade e se oferecem como escolta no caminho para o hospital. Para comemorar que ganhou a aposta, Driss coloca September, do Earth, Wind and Fire, e quando chegam ao seu destino, ele e Philippe compartilham um cigarro. Assim que os policiais vão embora, Driss promete que cuidará de tudo e eles vão embora um pouco antes que o pessoal do hospital pudesse encontrá-los. Essa amizade começou há muitos meses. Philippe e sua assistente Magali estão conduzindo entrevistas para encontrar um novo cuidador, mas não está indo muito bem, pois todos os candidatos têm respostas muito padronizadas ou desconfortáveis para as perguntas deles. De repente, eles se surpreendem quando Driss entra abruptamente, ignorando o fato de que ainda não é sua vez. Ele só quer que assinem os papéis para ele que indiquem que não o contratarão, para que ele possa obter os benefícios de desemprego. Ele é direto e um pouco rude, até flerta com Magali, mas Philippe acha isso divertido e pede que ele retorne no dia seguinte para pegar seus papéis assinados. Driss retorna para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar um banho enquanto todos os seus irmãos mais novos o incomodam, conseguindo fazê-lo bem a tempo graças à sua irmã Mina, que é um pouco mais velha que os outros e mais responsável. Enquanto espera a chegada da mãe, ele olha pela janela e nota que seu irmão Adama desce de um carro suspeito. Quando o garoto entra no apartamento, ele só diz que estava na escola e sai de novo depois de pegar sua mochila, o que faz com que Driss tenha ainda mais certeza de que está tramando algo. À noite, sua mãe chega e ele lhe dá de presente um ovo Fabergé que roubou e diz que ele estava de férias quando ela pergunta. No entanto, ela não fica feliz em vê-lo, porque ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou, e agora apareceu do nada como se a casa dela fosse um hotel. Como está farta de todas as suas mentiras e tem outros filhos para cuidar, ela o expulsa e diz para ele não voltar. Driss passa a noite fumando e comendo lanches com alguns amigos do bairro. No dia seguinte, Driss retorna à casa de Philippe para pegar seus papéis, e é recebido por uma dama da casa, a Yvonne, que lhe mostra o lugar e conta a rotina diária de Philippe. Ela também lhe mostra o quarto que ele teria para si, com seu próprio banheiro. Ele não consegue evitar de ficar olhando para a banheira antes de ser levado para ver Philippe, que lhe oferece a folha assinada, mas também uma oportunidade de trabalho. Ele aceita o período de teste de 1 mês, e Philippe lhe diz que aposta que ele não durará 2 semanas. Depois de levar suas coisas para o quarto, ele é ensinado a cuidar de Philippe. Ele deve aprender a manter as pernas dele estimuladas, como colocá-lo na cadeira de rodas e como ajudá-lo a tomar banho e a trocar de roupa. As coisas se tornam incômodas quando Driss descobre que deve colocar meias altas nele e até limpar o traseiro dele depois que Philippe usa o banheiro. Mas não importa o quanto ele reclame e diga que não fará essas tarefas, ele acaba aceitando-as como parte do seu trabalho. Mais tarde, à noite, enquanto desfruta de um aperitivo no terraço, ele é interrompido pela filha de Philippe, Elisa, e seu namorado Bastien, que procuram um lugar privado para se beijar. Ele os expulsa depois de se recusar a compartilhar sua cerveja. Driss se acostuma rapidamente com a rotina diária com Philippe, mesmo que no início cometa alguns erros dos quais aprende, como dar o telefone para Philippe em vez de colocá-lo na orelha dele, ou esquecer o monitor Baby enquanto toma banho. Ele também aprende a organizar a correspondência dele. Em diferentes pastas, a maioria das cartas ele abre para Philippe, mas há uma série de cartas privadas que ele não tem permissão para ver. Quando ele encontra um folheto que promove acompanhantes femininas, decide começar um arquivo só para elas, em vez de jogá-las fora, como Philippe lhe havia dito. No entanto, nem tudo é trabalho nessa nova vida. Driss se certifica de se divertir bastante. Ele continua tentando flertar com Magali sem sucesso, e às vezes chama acompanhantes para se juntarem a ele na cama. Uma manhã, depois que Yvonne vai ao seu quarto para repreendê-lo por chegar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas na sua bolsa, mas ainda não comenta sobre elas. O trabalho de Driss hoje é dirigir Philippe, mas ele se recusa a colocá-lo na parte de trás de uma van como se fosse carga. Em vez disso, ele o leva em um dos carros de luxo que não são muito usados. Philippe, que a princípio acha que isso não é apropriado e diz que deveriam ser pragmáticos, logo se anima com a ideia de uma viagem mais rápida e menos entediante, embora Yvonne ainda desaprove. Quando eles tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada, ignorando a placa na porta que diz que é proibido. Driss perde a paciência e vai atrás do cara, pegando-o pela frente da camisa e ameaçando-o até que ele mova o carro. Philippe fica impressionado com suas ações, mas Yvonne mais uma vez desaprova. A dupla vai a um museu em que Philippe planeja comprar uma obra de arte que Driss considera que não vale o dinheiro, porque é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois, Philippe se reúne com um parente dele, que diz a ele que todos estão preocupados com Driss. Ele também descobriu que ele tem antecedentes criminais, mas Philippe não se importa. Ele aprecia Driss porque ele não tem pena dele e não se importa de brincar com ele. Depois de uma outra tentativa falha de flertar com Magali, Driss janta com Yvonne na cozinha enquanto ouve Philippe ditar uma carta para Magali.
Afirmando que é uma conversa privada, Ivone desliga o monitor Baby e procede a explicar o que está acontecendo. Felipe troca cartas com uma mulher chamada Eleanor. Essas são as cartas que ele não deixou que Driss abrisse. Mas ele nunca conheceu Eleanor pessoalmente. A relação deles é puramente epistolar. Falando de amor, Driss zomba de Ivone pelos olhares que o jardineiro lhe dá o tempo todo, antes de ir se deitar. Enquanto tenta dormir, ele ouve uns ruídos estranhos vindo do monitor Baby. Felipe está com problemas para respirar. Sem ser capaz de ignorá-lo, mesmo que tente, Driss vai ao quarto dele e o guia suavemente através do atraque com palavras tranquilizadoras e um pano úmido para limpar seu rosto. Felipe finalmente adormece, para acordar de novo momentos depois, dizendo que precisa de ar. Dessa vez, Driss não hesita, coloca Felipe na cadeira de rodas, o cobre com banqueiras e o leva para passear ao lado do rio. Essa é a primeira vez que Felipe vê Paris à noite em muito tempo. E agora que está mais relaxado, ele explica a Driss que a medicina só pode fazer até um certo ponto, e que às vezes ele experimenta dor fantasma. Quando vê umas garotas caminhando, Felipe também confessa que não é capaz de satisfazer uma mulher devido à sua situação, mas ainda pode desfrutar de alguma satisfação quando suas orelhas são massageadas, porque são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça aparecer de novo, Driss compartilha um dos seus cigarros de maconha com Felipe, que a princípio é cético, mas acaba adorando. Depois, eles vão a um restaurante em que brincam enquanto compartilham uma refeição. E Felipe decide compartilhar mais de sua história. Ele conheceu sua esposa quando eram estudantes, e logo depois de se casarem, ela teve 5 abortos espontâneos, e foi diagnosticada com uma doença incurável e terminal. Foi então que adotaram Elisa. Felipe sempre gostou de competições, esportes radicais e velocidade, e o parapente lhe deu isso. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo fez cair e quebrar suas vértebras. Embora ele ainda ache que sua verdadeira deficiência não seja a cadeira, mas sim viver sem sua esposa. Depois de continuar a brincar, ele lembra da data e percebe que Driss passou em seu teste de um mês, então agora ele está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar devolvendo o ovo Fabergé, porque era um presente de sua esposa. Ela lhe dava um cada ano, e ele tem exatamente 25, coincidindo com o tempo que eles estavam juntos. No dia seguinte, Driss vai falar com Mina quando ela sai da escola. Ela fica um pouco ofendida porque ele não tem respondido às suas mensagens, exceto para pedir que procurem o ovo Fabergé. Ela também lhe fala sobre uns policiais que têm ligado para a casa deles. Depois, ele visita a dama, que confessa que foi encontrado com 30 gramas em sua posse. Driss quer levá-lo para almoçar, mas a dama se recusa, e em vez disso, entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Driss é permitido estar presente enquanto Philip dita sua carta para Eleonora Magali. Ele acha que essa prosa floreada é muito chata e que Philip deveria ser mais direto. Ele também fica admirado ao ouvir que isso tem acontecido há 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Quando ele encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele o toma como um sinal e liga, forçando Philip a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora da palavra escrita. A conversa deles vai tão bem que Philip agora fala com ela por telefone o tempo todo, mesmo um pouco antes de ele e Driss irem à ópera, durante a qual Driss ri e zomba das fantasias. No dia seguinte, Driss convence Philip a aceitar trocar fotos com Eleonor, e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto ele está pintando, Elisa entra de repente em seu quarto para pedir cigarros e o zomba por tentar ser artístico. Enfurecido, ele a expulsa antes de ir ver Philip, que atualmente está pedindo a Yvonne para mudar a foto escolhida por Driss por uma dele quando não era tetraplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo de acompanhantes um pouco antes de Driss entrar de repente reclamando de Elisa e dizendo a Philip que ele precisa discipliná-la, algo com o qual Yvonne concorda. Philip aceita falar com ela, mas se surpreende principalmente quando Driss deixa escapar que ele tem pintado. Os dias continuam passando e a amizade entre Philip e Driss continua crescendo. Driss o leva para brincar na neve e o leva com ele quando sai para correr. Philip lhe consegue seu primeiro terno e repreende sua filha enquanto Driss ouve através do monitor de bebê. Quando Driss termina sua primeira pintura, ele a mostra a Magali, que o esbofeteia quando ele tenta beijá-la. Entretanto, Philip gosta da pintura e promete que tentará vendê-la. Os dois se divertem muito juntos, desfrutando de coisas como conseguir um carro mais rápido, compartilhar cigarros de maconha e até contratar acompanhantes juntos. Quando chega o aniversário de Philip, ele não está muito animado. A cada ano ele finge que está surpreso por organizarem uma festa para ele, e tem que encontrar todos esses parentes que só vêm vê-lo nessa data para verificar se ele ainda está vivo. Philip diz que tudo será bastante chato. Enquanto ele e os convidados desfrutam de música clássica ao vivo, Driss procura Elisa, que está chorando em seu quarto depois de ter tomado algumas das pílulas de Yvonne, que não a matarão como ela esperava. A razão pela qual ela está triste é que Bastien terminou com ela e a chamou de qualquer uma. Então ela pede a Driss que fale com o garoto, o que ele aceita em troca de um preço. Quando encontra o número de telefone dela, ele o toma como um sinal e liga. Entrando então com o carro e atirando um fogo de artifício, deixando todos muito assustados. Enquanto isso, Philip mostra a pintura de Driss para seu parente e consegue convencê-lo a comprá-la por 11.000 euros. Driss retorna à sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe diz que Magali tem um relacionamento com alguém chamado Fred, mas que as coisas estão um pouco instáveis neste momento, o que dá esperanças a Driss. À medida que a festa começa a diminuir, Philip pede para Driss ouvir algumas das canções mais importantes da história da música clássica, mas ele só pode responder com piadas. Depois que a banda termina, Driss traz o iPod dele e coloca Boogie Wonderland do Earth, Wind and Fire, para depois começar a dançar no meio da pista.
Ele é um dançarino incrível. Até convence o resto dos convidados a se juntarem a ele e dançarem, algo que Philip gosta de ver. Mais tarde, enquanto leva Philip para a cama, Driss abre a última carta de Eleanor. Ela enviou sua foto que mostra que ela é muito bonita, e diz a ele que eles deveriam se encontrar na próxima semana quando ela visitar Paris. Quando chega o dia do encontro, Yvonne e Driss fazem Philip experimentar dezenas de roupas até encontrarem a perfeita. E como Yvonne será quem levará Philip ao encontro, Driss usa o seu dia de folga para visitar Bastien e ameaça até que o garoto aceite se desculpar com Elisa e lhe trazer croissants todos os dias. Ele também pede que enrole o cabelo. Depois, ele visita sua mãe no trabalho, mas apenas para vê-la de longe. No restaurante, Yvonne e Philip estão esperando por Eleanor, que chega muito atrasada. Depois de esperar 1 hora, Philip desiste, liga para Driss para que o leve embora e depois sai do restaurante sem notar que Eleanor está chegando ao mesmo tempo. Naquela mesma noite, Philip leva Driss em seu avião privado e dá o dinheiro que obteve ao vender a pintura, o que o deixa imensamente feliz. Eles chegam ao campo na manhã seguinte e Philip decide ir para parapente arrastando Driss com ele. Driss não quer saber nada disso, mas depois de se assustar no início, ele acaba desfrutando da experiência. Quando voltam para casa, a dama está lá esperando por Driss. E o repreende quando vê as cicatrizes no seu rosto. No entanto, a dama ainda não disse ao Driss o que está acontecendo na sua vida, então ele o faz esperar em seu quarto enquanto ele liga para Mina para dizer a ela que não se preocupe, e vai deitar Philip. Philip, no entanto, ainda não está com sono. Depois de fazer Driss olhar para uma pintura com ele pergunta sobre a sua família, algo sobre o qual Driss a princípio não quer falar, mas finalmente cede. Acontece que a dama tecnicamente não é seu irmão, e os pais dele na verdade não são pais deles, são sua tia e seu tio. Eles o trouxeram do Senegal quando ele tinha 8 anos, porque não podiam ter filhos, e o seu nome verdadeiro é Bakari Bassari. Mas como outras crianças tinham esse nome, eles o chamaram de Driss, e isso se tornou Driss. Um dia, a sua tia milagrosamente conseguiu conceber, e depois que o seu tio morreu, houve outros homens e mais crianças também. Da mesma forma que Driss havia falado de Elisa, Philip aponta que a dama precisa de disciplina, então ele demite Driss para que ele possa ficar com a sua família, porque ele não pode passar toda a sua vida cuidando de um idoso. Na manhã seguinte, depois que Bastien trouxe seu croissant diário enquanto exibe um penteado melhor, Driss arruma suas malas e se prepara para ir. Magali vem se despedir, e quando Driss tenta flertar por última vez, Magali apresenta seu parceiro, Fred, que é a abreviação de Frederic. Acontece que Magali não se interessa por homens, e Driss desiste na hora. Ao sair de casa, ele devolve o monitor de bebê para Yvonne e a zomba por ter mentido para ele sobre Magali, só para incomodá-lo. Em troca, ela dá o arquivo de acompanhantes que ele havia começado, e ele se sente decepcionado ao encontrar que a foto que ele havia escolhido está escondida ali. Driss joga o arquivo fora, mas fica com a foto. Uma vez do lado de fora, ele encontra um carro que de novo bloqueia a entrada. Então ele pede ao motorista para se mover, embora ele já não trabalhe mais. Quando a dama o repreende por isso, Driss diz que é uma questão de princípios. Umas horas depois, os dois irmãos vão buscar a mãe na estação. Enquanto estão de volta para casa, Philip tem seu primeiro jantar junto com o seu novo cuidador, que é formal e chato, e Philip decide deixá-lo sem nem dar uma mordida. Como Yvonne está em um encontro com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. À medida que os dias continuam passando, Driss volta para sua vida anterior, volta a passar tempo com seus velhos amigos e diz aos garotos do carro suspeito que não incomodem mais o Adama. Quando ele vai para uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, ele consegue conquistar o empregador dizendo a si mesmo que é pragmático e usa todo o conhecimento de arte que adquiriu enquanto trabalhava para Philip. Isso lhe consegue um emprego como motorista. Philip continua não gostando de seu novo cuidador e está em um humor constante. Uma noite ele recusa que qualquer pessoa na casa o ajude com sua dor fantasma. Então, Yvonne liga para Driss para que ele vá. É assim que eles se encontram na situação do início, com os policiais os perseguindo primeiro e os escoltando para o hospital. Depois dessa pequena aventura, Driss leva Philip para a costa e a vista do mar ajuda Philip a se acalmar. Depois de um tempo, Driss cuida da barba descuidada do Philip, então o leva para um restaurante para almoçar. Mas ele não fica, porque alguém mais fará companhia a Philip agora. Driss lhe deseja boa sorte e finalmente devolve seu ovo antes de ir embora. E Philip começa a se preocupar em ficar sozinho, até que ele vê quem é seu encontro. Eleanor, que está encantada em vê-lo e não se importa nada com a cadeira de rodas. Depois de culminar em que Eleanor e Philip se casarão, vemos o final do filme.